Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que é de mais relevante, mais palpitante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você ama RH, está estudando RH, atua em gestão de pessoas ou apenas se interessa pelos temas corporativos voltados para a gestão de pessoas e recursos humanos, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Esse é o nosso espaço e a nossa comunidade. Por falar em comunidade, já quero deixar aqui o recado ou o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, todas elas, né? E principalmente no LinkedIn. Lá você vai encontrar outros mais de 140 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias, insights todos os dias por lá, tanto no grupo de discussão, somando, né, o grupo de discussão e a nossa company page do RH para você lá no LinkedIn. Com certeza você vai encontrar, digamos assim, a sua tribo e vai encontrar outros profissionais de recursos humanos para trocar ideias e insights por lá. E ainda na esteira dos recados, fica o recado também para você acessar o rhpravocê.com.br, que é a nossa plataforma de conteúdo, com conteúdo 100% voltado para recursos humanos, 100% feito para você, RH. Por isso que ele chama rhpravocê.com.br, não é mesmo? A gente vai falar no episódio de hoje sobre a importância da gente registrar os feitos no mundo corporativo. Acho que a gente fala muito pouco sobre a importância do registro histórico, né? No ambiente corporativo como um todo, e eu tenho a honra e o prazer de contar com a participação de um amigo querido para a gente falar sobre esse assunto, porque ele é o fera, ele é o especialista em registros corporativos, em biografias e tudo mais. Estou falando de Elias Awad, alguém tão especial para mim. Eu tenho um carinho enorme pelo Elias, até porque cresci ouvindo o nome Elias Awad nas transmissões da TV Bandeirantes, nas transmissões esportivas da TV Bandeirantes. Elias, tenho um prazer enorme e uma honra realmente de falar contigo no nosso podcast, na RH para você Cast, e já pergunto para o amigo como é que anda a vida, como é que a vida está te tratando, Elias? Olha, Daniel, primeiro, né, muito obrigado pelo convite, fiquei tão feliz, né, com o teu convite, esse carinho e tudo mais, triplica porque, né, por você, pelo Ícaro, que são pessoas assim, que eu respeito, admiro muito pelo trabalho. Você falou, vamos trazer temas importantes de RH, significativos, que tem que ficar uma semana aqui então falando, porque Verdade. É tanta coisa, né? Ele se reinventa tanto, né? O ser humano se reinventa tanto, que sem dúvida alguma o que vocês trazem, né, é muito pertinente, é muito importante. Eu acho que tenho certeza que o segmento de RH realmente tem uma grande gratidão e deve muito a vocês por isso. Como você falou bem, mas eu era repórter esportivo e agora escreve livros, é biógrafo, palestrante, mas antes disso ainda eu me graduei em administração de empresas, trabalhei na Votorantim, fui um executivo de venda. Falei, poxa, mas que história maluca. Não é maluca não, né? Eu fui sempre em busca da minha felicidade pessoal, profissional, né? E quando ela estava abalada, né, eu não temi a mudança, né? Aliás, você comentou na apresentação, né, das palestras, nas minhas palestras falo de gestão, sucessão de empresa familiar, né, liderança e tudo mais, e conto, né, a minha trajetória. É impressionante, Daniel. Termina a palestra, as pessoas vêm conversar comigo. Eu estou vivendo esse momento de infelicidade profissional, é duro levantar da cama, mas eu tenho medo de mudar, né? Então esse é o ponto, né? Tem que enfrentar a mudança, entender que ela é um processo, às vezes doloroso, né? Mas extremamente gratificante. Mas a gente vai ter tempo de falar sobre isso. E agora estou aqui escrevendo o meu 38º livro, né, biográfico, de um outro grande empresário. Enfim, né? Vamos destrinchar essa história aí, Daniel. Bora para essa conversa, Elias. Você viu que a nossa conversa já começou a engatar antes mesmo da vinheta, então a gente tem muito assunto bom para conversar com o Elias. Elias, eu queria realmente começar te perguntando, e aí você já desfez essa confusão, né? Porque eu sei que você fez uma transição de carreira ao longo do tempo também e tudo mais. Hoje você é um expert em mundo corporativo, em administração de empresas, em biografias de grandes executivos e executivas também.
Mas eu sei que você tem um background no jornalismo esportivo e tudo mais. Mas como é que foi enveredar para a parte corporativa e principalmente para o registro histórico? Onde foi que deu um estalo, Elias, para você, da importância de registrar esses feitos corporativos de grandes mentes, grandes executivos e executivas ao longo do tempo? Na verdade, Daniel, eu acho que desde a minha infância eu estava me preparando para isso, né? Porque quando eu era criança, nós precisamos observar um pouco da nossa trajetória, da nossa biografia, daquilo que acontece conosco. Eu era criança, eu jogava futebol de botão, futebol de mesa, né, como é o termo técnico, né? E eu ficava narrando ali a partida, né? E com uma canetinha bic entrevistar o possível jogador, né? Ou seja, já havia, né, algo que estava me levando, né, a essa tendência de tirar das pessoas ou de alguém uma emoção e tudo mais. Mas depois eu me graduei em administração de empresas, entrei na Votorantim, por 6 anos fui o executivo da área de siderurgia, né? Tive a honra, né, o privilégio de trabalhar com o Antônio Emílio de Moraes, né? E aprender um pouco, né, com esse monstro do empreendedorismo. Mas depois de 6 anos eu vi que eu não estava mais feliz ali, né? Era um fardo muito pesado pular da cama, né, para vender zinco, Zamac, óxido de zinco e tudo mais, né? Então, por um acidente de percurso, um amigo falou, puxa, vamos fazer um jornal e uma revista, né, de esportes olímpicos. Quer dizer, eu falei, ainda comecei errado, né, porque começar sem falar de futebol, né? É verdade. Mas eu me especializei em 99 esportes e deixei o futebol de lado. Futebol é algo que já nasce, né, com a gente, né? É verdade, verdade. E aí, Daniel, as portas começaram a se escancarar. Por quê? Precisava de gente que falasse de atletismo, basquete, natação, judô, né? E em 92 o Brasil não se classificou com futebol para a Olimpíada de Barcelona. Para as Olimpíadas. E aí as portas para mim se escancararam, TV Bandeirantes e tudo mais, enfim, né? E consolidei a minha trajetória nisso. E claro, depois com o futebol também, porque o futebol faz parte da nossa história de médico, claro, né, de treinador de futebol, todos nós temos um pouco, né? Exatamente. E aí foi, ou seja, então, quer dizer, eu estudei empresa, né, conheci a empresa, fui ser jornalista para aprender a perguntar, para tirar das pessoas aquilo que elas tinham de melhor para passar, para transmitir, e de repente, né, lá na frente, depois de cobrir 3 Copas, 3 Olimpíadas, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, estou perdendo meu tempo, estou emborrecendo aqui. Estou preocupado em dizer quem vai jogar no Corinthians amanhã, e o Brasil, né, precisando de tanta coisa importante, né, tanta, né, econômica, motivacional, tal, e também, mais uma vez, né, eu amo acaso, né, me cai no colo a biografia de um dos maiores empresários varejistas do Brasil, que é o Samuel Klein da Casas Bahia. Um livro que agora está saindo na 8ª edição. Bem, uau. E eu falei, bom, então agora eu entendi por que eu vim fazendo isso tudo, né? Para entender a empresa, para conhecer e principalmente para ter a sensibilidade, né? Tirando das pessoas a melhor história que elas têm para contar. E esse livro saiu, depois veio o Mr. Fisk, depois veio outro, e eu me encantei há 20 anos, completei no ano passado, a carreira de escritor e biógrafo. Eu confesso para você que eu parei de trabalhar, porque eu amo tanto o que eu faço, né? Que quando eu tenho que dormir, eu fico bravo, né? Meu Deus do céu, vou ter que dormir, né? Então, vou deixar. Então, confesso para você que é difícil ter alguém que ama mais o que faz do que eu. Realmente, eu sou realizado, amo o que eu faço. E aí, de lá para cá, chegamos, então, né, a esse dia de hoje, onde eu estou agora com o 38º livro, né, outra história incrível e tal. Enfim, esse é o que eu tenho buscado fazer, né? O meu propósito de vida é contar histórias e fazer com que essas histórias inspirem, transpirem pessoas, motivem e tudo mais. Que fantástico, Elias. É muito gratificante, né? Quando a gente encontra o nosso caminho, digamos assim, e se sente não mais trabalhando, mas contribuindo de alguma forma, oferecendo uma contribuição com o nosso trabalho, com a nossa expertise para o mundo como um todo. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, né, você começou essa jornada das biografias corporativas e de executivos e tudo mais com o Samuel Klein, das Casas Bahia,
Mas de lá para cá foram dezenas de outras histórias, né, Elias? E, inclusive o Grupo Gazin, José Haroldo Galassini, quer dizer, grandes nomes do empreendedorismo nacional. Quais foram, assim, aqueles que mais fizeram sentido na sua jornada, né, na sua trajetória, aquelas histórias que você tem mais orgulho de ter contado, ou que foram mais difíceis, que apresentaram mais desafios e tudo mais? Eu sei que cada uma delas aponta para um desafio específico, a questão da sucessão, a questão do empreendedorismo, a questão da gestão de pessoas, mas quais foram aquelas que mais fizeram seus olhos brilhar, Elias? Você sabe, né? Bom, entrevistador inteligente é assim, né? Já me deu a pista da resposta, né? Já me deu que realmente é difícil você definir. Alguns me perguntam assim, Elias, qual o livro que você mais gosta ou que mais gostou de ter escrito? Aí eu respondo assim, qual filho você gosta mais, né? Não tem, não tem, porque realmente, Daniel, todos eles são incríveis. E o processo de conquista de confiança, né, de aproximação, ele é muito delicado, porque são pessoas que estão prontas para falar do comprei, vendi, ampliei, contratei, né? Aí você fala assim, onde você estava na primeira... quando o seu filho se formou no ensino básico? Aí começa, né, a retrair porque está mexendo com emoção, né? Claro. Então, eu preciso trazer emoção para o livro, eu preciso trazer razão para o livro. As biografias, elas são uma mescla de coração com mente, né? Mas por quê? Porque a mente, ela funciona, mas é o coração que vai para a direita, vou para a esquerda, vou em frente, com certeza. Né? Então eu tenho que trazer isso, eu tenho que trazer o pai, o homem, o empresário, o amigo, né? O pai, o filho, tem que trazer tudo isso para o livro. Então, Daniel, por exemplo, com um educador como o Mr. Fisk, ou o Dr. João Shoa, da Universidade de Estácio de Sá, um homem brilhante, eu aprendi muito, né? Porque são pessoas que têm um estilo, né, de postura, né, e de gestão completamente diferente. Já em relação ao varejista, né, o ritmo é completamente outro, né? Tanto que eu brinco, né? Com Mário Gazin e Samuel Klein, eu saí de lá com 4 televisores, 2 geladeiras, né? Tive que comprar porque esses caras me empurravam tudo que tinha para vender lá, né? Já agora o Emílio Calas, da construção civil, um engenheiro, ou o doutor Afonso Brandão Reira, da Sempre Toshiba e Sempre TCL, que são engenheiros, né? São coisas, assim, completamente distintas, né? Tem hora para começar, tem hora para terminar, né? Tem reunião que tem que levar 27 minutos, né? E tem que ser assim. Ou seja, então, Daniel, eu aprendo muito com cada um deles, né? E tudo isso, né, se torna, então, né, um aprendizado que eu tento transmitir para as pessoas. Claro. Por meio dos livros, por meio de textos que eu escrevo, ou mesmo das palestras, enfim. Né? Então, é muito difícil para você realmente mensurar um livro que tocou, né? Mas todos eles tocam muito, principalmente porque Deus tem me preservado, né? Me trazendo empresários muito humanizados, né? E eu acho que dentro do SRH que a gente está falando, né, da humanização, e, aliás, ontem eu estava ouvindo na missa, né, o padre falando, sem entrar no critério da religião, mas que quanto mais desumanizado a gente está, mais distante de Deus a gente está. Quanto mais humanizado, mais próximo, né? Então eu acho que bem isso, né? E, inclusive, o senhor Mário Gazin tem uma das principais empresas para trabalhar no Brasil, e ali é uma aula de gestão. Aprendi, por exemplo, que o turismo, biografando o senhor Armindo Dias, do Grupo Royal Palm Plaza, assim, o que acontece por trás da cortina, com o turismo, em nível de preparação, né, de qualificação na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, é uma coisa assim que não dá para ter noção. Você vai, você se aproveita, né, usufrui daquele conforto todo, mas não imagina, né, o que cada um dos colaboradores ali, né, a preparação que houve em cima deles para que eles ali, porque a partir do momento que o funcionário passa da porta, ele tem que deixar a vida pessoal, né, dele para lá e está ali para servir. Então, olha, Daniel, eu aprendo demais com cada um desses projetos. Elias, eu queria te perguntar agora, eu fiquei mais curioso agora com relação ao ofício em si, né? Quer dizer, primeiro, como é que você filtra, digamos assim, ou seleciona os seus biografados, né? Porque eu imagino que muitas histórias chegam até você, e você, de alguma forma, filtra aquilo para falar, pô, isso aqui merece ser narrado, merece ser contado e tudo mais.
E aí, a partir do momento em que essa seleção aconteceu e você está sentado ali com o seu biografado, como é que você extrai o melhor deles, digamos assim, e aí você já deu a dica ali do ir no coração, na emoção também, mas como é que é o dia a dia, né? Quer dizer, quanto tempo leva, quantas conversas você precisa ter, tudo isso é gravado, quanto tempo depois você leva para escrever em si? Conta pra gente um pouco o modus operandi das biografias. Perfeito, perfeito. É bastante interessante porque, por exemplo, às vezes me falam, olha, eu tenho uma biografia do empresário para escrever em 6 meses. Eu falo, então procura outro biógrafo. Porque Tá. biografia é um projeto único, é uma história única. Você não vai contar 10 biografias. Você vai escrever 10 livros sobre gestão, mas biografia é única. Né? E depois, como eu falei para você, tem livros meus que estão na 8ª edição, na 4ª edição, na 6ª edição. Por quê? Ela não morre, ela ganha espaço, né? Vai ganhando. Então eu vou sempre atualizando. As pessoas também pensam que a partir do momento que lançou a biografia, acabou. Né? O projeto se encerrou. Não, ao contrário. Né? Ali começa um trabalho de divulgação, de fazer com que essa biografia chegue nas mãos, né, das pessoas e principalmente atualizar. Então, por exemplo, hoje já tem uma via de mão dupla, né? Tanto eu sou procurado, quanto eu também faço, né, a pesquisa e vejo boas histórias, e tento apresentar ou mesmo indicações, né? Pessoas que leram alguns livros, né, e indicaram para o presidente da companhia e tudo mais. A partir daí, essa primeira conversa, né, e esse, Daniel, muitas vezes a área de marketing ou o filho fala, nossa, Elias, você é o cara certo para escrever a biografia do meu pai. Eu falei, calma, quem tem que responder isso é ele, né? Porque se ele bater, fala, não fui com a cara desse sujeito, né? Então já não dá mais ali. Né? Então é realmente o biografado que me escolhe. Por mais que outras pessoas achem que eu estou, né, preparado para isso. Tenho passado nos testes, né? Por exemplo, né, voltando rapidamente um detalhe, né, do senhor Armindo Dias, né? Foi feito um almoço, né, lá no Royal Palm Plaza, né, no hotel de Campinas, com a filha, o filho e o senhor Armindo, né? E o senhor Armindo é uma pessoa mais reservada, tal, e eles todos, né, cheios de dedo, tal. Bom, meio-dia e pouco a gente estava lá os 3 sentados, né? Almoçamos, depois de uns 40 minutos, os 2 foram embora, fiquei eu e o senhor Armindo, conversando, tal. Quando foi 8 horas da noite, eu liguei para a filha dele. Eu falei, Camila, eu estou saindo agora do encontro com o senhor Armindo. Ela falou, o quê? Você ficou 8 horas com meu pai? Nossa, tá feito já, né? Então você vê. Então deu certo. Deus é muito importante. Depois desse processo, respondendo a tua pergunta, Daniel, que realmente é a curiosidade que muitos têm, com o biografado são mais de 100 horas de conversa, né? É uma internação, né, de emoção, né, tirando ali, a gente vibra junto, chora junto, se arrepende junto, né, comemora junto, né, relembra, né, e recorda juntos e tudo mais. Então aí, como eu disse para você, eu trago, né, a emoção, mas isso eu preciso de um tempo para poder ir conquistando essa confiança. Claro. Além disso, por exemplo, biografias do Luiz Furlan, do Haroldo Galassini, como você falou, né, foram feitas mais de 300 entrevistas, né? Todo aquele que tiver uma vírgula para acrescentar, eu quero ouvir. Depois, se a gente vai usar ou não, é outra história. Vamos trazer para cá. Claro. Então, por isso que eu falei para você, é um processo muito criterioso, né? Realmente, porque é como uma árvore. O tronco é o biografado, mas os galhos, as folhas, os frutos, são as pessoas que ajudaram a construir essa árvore bonita, né? Um tronco mais grosso, um tronco mais fino, mas todos eles têm a sua importância. Então, é um processo de em torno de 2 anos, né? 18 meses, 20 meses e tudo mais. Se o 24 meses, 18 a 24 meses, vamos dizer assim. Se o empresário me ajuda na agenda, o projeto corre melhor, né? Porque às vezes a agenda fica um pouco mais complicada, mas em torno de 2 anos, de 20 a 24 meses, mais ou menos, a gente está com o livro na mão, impresso, mais ou menos isso. Uau, assim, eu quis te fazer essa pergunta para a galera ter a noção do trabalho, do empenho envolvido, né? Não é uma fabriquinha de fazer biografia nem nada disso, é conhecer de fato aquele personagem, trazer as grandes histórias, e muitas delas não estão na superfície, né? Na verdade, as mais valiosas estão submersas em todas as memórias, em tudo aquilo que o empresário conquistou e concretizou ao longo dos anos. E aí eu queria te perguntar uma outra questão que está relacionada
a natureza da biografia em si, Elias, porque o que eu noto é que, assim, muita gente, e a gente vê isso bastante no mercado editorial como um todo e tudo mais, tanto de biografias como de autobiografias, que as piores biografias que eu já li são aquelas que são meros exercícios egóicos, assim, né? Do tipo, eu quero falar das minhas conquistas, mas fala muito pouco das dificuldades, daquilo que não deu certo, né? Das incertezas, porque ninguém é super-homem, né? Quer dizer, todo mundo tá na mesma seara. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre como fugir, digamos assim, dessa superfície em que o ego fala mais alto, digamos assim, eu quero falar das minhas conquistas e tudo mais, quero me mostrar como alguém super poderoso ou que não duvidou de nada, e como é que é submergir, quais são as dificuldades de chegar nesse ponto, né, em aprofundar melhor os temas e tudo mais. Como é que você vê isso, as características de uma boa biografia? Bom, isso que você coloca realmente é muito importante, Daniel. Eu já rejeitei 3 projetos, porque eu conto Tá, história, eu não invento história, né? Então, a perfeito. história é narrada por mim, né? Então, quem tem que definir essa linha editorial sou eu. Então, muitas vezes perguntam assim, como é que vai ser minha biografia? Eu falo, não sei, não conheço a história ainda, né? Então, é difícil falar para você, né? Como é que eu vou contar essa história? Deixa eu conhecer. Por exemplo, a história do Dr. Afonso Brandão Renel, que é um dos empresários mais brilhantes, está com 94 anos, escrevi 2 livros dele. Um de 80 anos e um de 80 a 93, porque aos 83 anos ele reassumiu a presidência da empresa, né, executiva e de conselho, porque a empresa vinha tendo algumas dificuldades financeiras, né? A Tá, Toshiba era um péssimo parceiro, um parceiro de quase 40 anos, mas já não vinha respondendo na participação dela, que era a área da inovação, trazendo novidade e tá, tudo mais, né? Ele não pensou duas vezes, reassumiu a empresa, né? Trouxe, e ali tem uma aula, né, de gestão e de sucessão também, já tinha uma aula de sucessão antes, né? E isso mostra, né, que não é um erro. A sucessão deu errado, então não deu errado, ela deu certo por 15 anos, né? Ao contrário, né? Mas a partir do momento que ela deixou de dar certo, o empresário não pode uhum, pensar 2 vezes, 3 vezes, nem meia vez, né? Não deu certo, vou reassumir, né? Vou claro, reequilibrar e vou refazer, então, a sucessão como foi feito, né? Hoje, honrosamente, ele é presidente do conselho da SEMP-TCL. Ele tirou uma japonesa e trouxe uma chinesa, né? E continuou com a tá, joint venture, né? Então, um homem brilhante. Então, dentro desse processo todo, eu reescrevi esse livro 3 vezes, porque eu ainda não ó, estava encontrando a melhor forma de transmitir. Esse é um homem tão brilhante, né, que eu escrevi 70% do livro em terceira pessoa. Afonso foi, Afonso veio. E 30% do livro em primeira pessoa. Eu fui, eu vim. Porque realmente tinha conceitos assim tão brilhantes que eu falei, isso tem que estar na boca dele, não minha, né? Então, é mais ou menos nesse processo. Cada livro ele tem que encaminhar, né, pela melhor forma de se contar aquela história, né? E realmente isso só vem a partir do momento que eu venho conhecendo cada vez. Por isso que eu te falei que é importante realmente entrevistar as pessoas, porque a história verdadeira do sujeito, né, do biografado, está na boca delas, não está na boca dele, né? é E aí verdade, vem, né, com certeza. as conquistas, a forma com que ele se relaciona com pessoas, né, que ele ama e cuida das pessoas, né, ou, né, até para mostrar que aquela história que ele está me contando não vem ao caso, né? Por isso mesmo que eu já rejeitei 3 projetos, né, em andamento. Não sei se eu respondi para você, mas o Não, fato de perguntar, responder, de entrevistar muitas pessoas, a realidade da história vem. E outra coisa, o que é narrado, o que é público, nós temos que transportar, né? Em todos os sentidos, né? Eu, por exemplo, o seu Mário Gazin teve um problema fiscal terrível, né? Foi multado no passado, né? Aprendeu com aquilo, né? E graças a esse erro, né? A empresa hoje, eu considero a Gazin hoje a empresa mais estruturada, qualificada e sólida do varejo brasileiro. Então você vê, às vezes um erro, né? Conserta uma trajetória. Ô Elias, e você costuma falar com outras pessoas ao redor do biografado ou normalmente você foca as conversas só no personagem do livro, digamos assim? Não, além do biografado, são mais de 100 horas de conversas, né? Eu entrevisto
200, 250, 300 pessoas, quantas pessoas puderem, né, colaborar, contribuir, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional do biografado. Né? Então, por exemplo, os colaboradores mais antigos, o RH sempre, né? O RH sempre é entrevistado, né? Justamente para saber, enfim, né? Como é que essa empresa pensa pessoas, né? Age com pessoas, né? Então sempre tem um trabalho. Por exemplo, me chamou a atenção nesse livro mais recente que eu escrevi, do Dr. Emílio Callas, que o diretor de RH foi contratado do antigo grupo Pão de Açúcar, né? Sim. Ele assinou e tudo mais, né? E ele veio de lá e ele estudou a Callas, entendeu? Falou, essa é a empresa que eu quero trabalhar. Foi que brilhante, porque se um homem que contrata pessoas, né, escolhe uma empresa para trabalhar, essa empresa realmente é fantástica, né? Então, né, conquistou um monstro desse de gestão de pessoas, né? Então, você vê, por isso que eu te falo, a gente aprende com cada detalhe, né? E, enfim, se encanta pelas histórias. Esse é um fato que me fez encantar ainda mais pela história. Elias, eu acho o trabalho que você faz, ele tem uma contribuição muito, muito valorosa, assim, porque eu acho que a gente não tem uma cultura. Eu não sei se a gente vai falar da realidade brasileira, é claro, mas eu não sei exatamente se isso acontece em outros países também, mas a gente não tem uma cultura de registro histórico, registro de valorização das realizações corporativas. Na verdade, a gente tem até, como cultura nacional, a gente tem até uma cultura de desvalorização daquilo que acontece dentro das empresas, dizendo que o empreendedorismo não é tão importante assim, alguma coisa assim. E eu acho que você traz, cada biografado seu, que você fala com carinho, que fala que é genial e tudo mais, é porque, de fato, essas pessoas deram uma contribuição para o país muito grande, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa falta de cultura ou falta de apreço histórico que a gente tem. Isso não vale só para o mercado corporativo, acho que é para a história como um todo, na verdade, né? A história brasileira, a história dos nossos estados, a história como um todo, mas a história corporativa também há um legado aí muito grande para a gente celebrar e para a gente conhecer, que eu acho que boa parte das pessoas ainda não está sensibilizada para isso. Como é que você vê isso, Elias? Perfeito, Daniel. Você tocou num ponto muito importante e eu sofro muito com isso, né? Em especial na hora de montar um caderno de fotos. Né? Puxa, a empresa começou num casebrezinho ali no tal bairro, tal, cadê a foto? Ah, não temos. Puxa, como é que não tem, né? Isso é a história de vocês, né? Hoje, quando a gente vê esse prédio maravilhoso aqui, né? Ele não, se valoriza. Não nasceu assim, né? Não nasceu exatamente. Então se valoriza ainda mais se mostrar, né? O início, claro. Né? Agora, eu tenho um livro, eu escrevi um livro sobre cultura organizacional, né? Isso tudo volta para pessoas. Se as pessoas, né? Porque, primeiro, né? A cultura ela tem que ser difundida, né? Ela Sim. não nasce geralmente, né? Por meio do criador, né? Da obra, né? Mas a partir do momento que por exemplo, né, a Gazin, o seu Mário começou com uma loja. Se ele não apostasse, né, que alguém podia gerenciar uma loja, ele não abria a segunda, né? Ele não abria, claro. Enfim, né, hoje ele tem 300, quase 400 lojas aí, né? Então você vê, né, o que. Então, quer dizer, essa cultura ela foi sendo difundida, melhorada, né? Adaptada e readaptada, porque realmente hoje a gente traz, né? Por exemplo, missão, visão e valores, né? Que né, muitas empresas, né? Que isso veio lá do início, né? Claro, estão revendo, porque isso mudou absurdamente. Então, é a cultura da empresa, mas né, adaptada. Então, Daniel, tem que ter cabeças pensando nisso dentro das empresas, né? Em todas as áreas, em todo o setor, em especial, né? Nas áreas de comunicação, nas áreas de marketing. Você fala, puxa vida, deixa eu preservar isso e compartilhar, principalmente, né? Uma das minhas palestras, eu toco show biográfico. Uhum. E o que eu faço? Isso é uma biografia, né? Que eu faço com o presidente, CEO da empresa, ou mesmo uma personalidade e tudo mais, mas no caso das empresas, né? Para mostrar para aquele jovem, né? Que acabou de entrar na empresa, né? No primeiro cargo, como é que aquela empresa nasceu, sofreu, se desenvolveu e chegou aos dias atuais, né? Então, é uma forma, pelo menos, de disseminar a cultura organizacional. Agora, realmente, se as pessoas que estão ali não se preocuparem com isso,
em preservar fotos, histórias, criar áreas, né, museus, Exato. enfim, né, para que possam, institutos, realmente isso vai morrer, infelizmente, Daniel. Até porque, É isso, a gente precisa. a partir do momento que a empresa vira SA, a primeira coisa que eles querem apagar é o nome, né? Quer dizer, a empresa não Verdade. depende. Mas hoje você fala Antônio Emílio de Moraes no Grupo Votorantim, é quase um palavrão, né? Não pode É falar, verdade, é pelo verdade. amor de Deus, enfim, é uma SA aqui, né? Então tem tudo isso. Fantástico. O trabalho de preservação da história das empresas, da história dos nossos empreendedores e empreendedoras, a gente precisa ser valorizado e a gente precisa falar mais sobre isso. Elias, eu quero agradecer imensamente pela sua participação no RH para Você Cast. Quero deixar aqui o convite para quem está ouvindo a gente para seguir o Elias também nas redes sociais. O Elias está com um canal no YouTube, né, Elias? Aliás, conta um pouquinho para a gente como é que está o seu canal no YouTube. Eu tenho acompanhado, eu sei que você tem conversado com muita gente bacana por lá. Como é que surgiu essa ideia também do YouTube? Bom, como tudo, né, Daniel, das biografias eu tenho que compartilhar, né? Sim. Aliás, o seu Mário Gazin costuma dizer o seguinte, né, que se a gente não receber, né, bastante conhecimento, mas não compartilhar, né, a gente fica pesado, né? Então aquilo tem que vir e devolver, Tem que né? fluir, exato. Para que as pessoas possam também absorver aquilo, né? Então o canal do YouTube nasceu justamente com esse objetivo, né, de contar, né, numa outra plataforma as histórias, né? As palestras também nasceram em função disso, de difundir um pouco desse aprendizado que eu tenho tido com tantas pessoas, né? Então eu tive um programa por 6 anos na Rádio Eldorado, que era o programa Biografias, onde eu entrevistei mais de 300 empresários, CEOs, enfim, né, artistas, personalidades, contando as suas histórias. Depois eu trouxe para o meu canal do YouTube, né? Então, além do Biografias ali, né, onde eu trouxe tantas histórias gostosas, deliciosas, né, e enriquecedoras, eu tenho feito agora um programa com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é justamente com os CEOs e presidentes das empresas, né? E você sabe, Daniel, é muito importante isso, porque além de ser um programa onde eu extraio um pouco da biografia, eu extraio também um pouco de como as empresas da área da saúde, que cuidam de nós, né? Que cuidam de Sim, nós, né, de sim. diagnóstico e tudo, pensam. Então, assim, é encantador, isso é por isso que é muito importante. Esse programa mostra o seguinte: o objetivo das empresas de saúde, de diagnóstico, somos nós. Então, podemos ficar tranquilos, né? Porque qualquer iniciativa, né, ali não é para ganhar dinheiro, né? É para pensar em salvar vidas, né, em preservar vidas e tudo mais. E é claro que depois, né, o lucro ele é uma obrigação para que a empresa cresça, desenvolva e tudo mais, né? Não tem hipocrisia nisso, né? Tem que ganhar. Claro. Mas o objetivo principal realmente é o ser humano. Então isso é muito bacana, né? E o meu canal realmente está ali, né? Se o pessoal puder acompanhar e tudo mais, vai ser uma alegria deixar meu e-mail aí, quem quiser, é meio jurássico, mas eu gosto de receber as mensagens, né? eliasawad@eliasawad.com.br, e fico à disposição do pessoal aí para tirar dúvidas, enfim, né? É o que eu amo fazer e amo compartilhar também aquilo que eu aprendo com essas grandes férias. Olha, parabéns a você, Daniel, parabéns ao Ico, o trabalho de vocês é brilhante, é necessário e obrigatório. Parabéns, Daniel. Obrigado, Elias. Obrigado mais uma vez por ter participado hoje. Muito sucesso, viu? Abração, obrigado. E aí, curtiram o meu bate-papo de hoje com Elias Awad, jornalista, escritor, biógrafo, palestrante? Muito bom, né? Muito bacana a gente poder falar sobre a importância do registro histórico corporativo e como a gente pode encontrar caminhos para fazer desse registro algo especial, algo valoroso para as empresas. Eu quero renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais e também deixar um convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou se inscrever, tanto no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde quer que você esteja ouvindo a gente. Fica o convite para você se inscrever ou assinar o feed. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu tocador. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado agora quinzenalmente, né? Segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente vai estar presente para a gente ter uma boa semana. Aliás, já aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo RH para Você Cast. Um grande abraço e até mais.